Bom dia a todos e todas. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou médica oncologista da Oncoclínicas Bahia e do Cancer Center da Oncoclínicas do Hospital Santa Isabel. E para nós é uma honra muito grande, na verdade, acho que é uma vitória muito grande para cada um de nós estarmos hoje aqui abrindo o 90º encontro ecumênico. E esse encontro que nasceu de uma maneira tão despretensiosa, né, no meio da pandemia, no início da pandemia, na verdade, como um instrumento de força, de fé, de coragem, tanto para nosso grupo, né, de médicos, de funcionários, de equipe cuidadora, como para nossos pacientes. E quantas pessoas, né, já se beneficiaram dessas palavras e até hoje se beneficiam, inclusive de encontros bem antigos. Então, para mim é uma honra muito grande. Hoje nós vamos falar sobre a oração. E a oração, que é o nosso caminho, né, para Deus. Na verdade, é o nosso canal interlocutor com Deus. E eu entendo oração não como aquela somente, né, aquele momento que você para e você reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Salve Rainha. Não é maravilhoso, Senhor, mas é aquele momento em que você se conecta com Deus através, né, de uma lua brilhante, através de um céu cor-de-rosa, através de uma criança que sorri, através do projeto que Rodolfo vai contar para a gente quantas vezes ele orou nesse projeto. E eu acho que assim, uma coisa que me preocupa muito hoje em dia é o não ensinamento das orações para nossas crianças. Então, acho que nossos pais e todos os pais que estão aqui, a gente precisa criar esse hábito da oração. É muito triste, às vezes, outro dia eu fui para um enterro e aí eu pude observar no enterro de uma pessoa jovem que a grande maioria dos jovens não conseguia acompanhar, né, um simples Pai Nosso. Então, a gente precisa trazer Deus para dentro de nossas casas. E aí eu vou começar convidando Thaís para falar para a gente sobre a oração. Olá, pessoal, que lindo, doutora Clarissa. É uma inspiração e uma verdade, né? A gente precisa trazer Deus, né, para o mundo, para os jovens, para as crianças, né? A Bíblia diz, ensina as crianças por onde eles devem andar e eles não se desviarão desse caminho, né? E essa é uma responsabilidade grande dos pais. Meu filho, ele tem essa rotina diária, e aí sempre quando eu coloco ele para dormir, ele já sabe que ele tem que orar, às vezes ele transfere para mim, ora aí, mamãe. Ele fala para eu fazer por ele, meio que para ele deixar de orar naquele dia e tal, mas assim, ele entende que a gente vai ter que orar em algum momento, então se não for ele, vai ter que ser eu, então isso é bem importante. E também concordo muito com o que você trouxe, né? A oração é esse canal. A oração é uma prática essencial, ela é demonstração de fé, de confiança, de dependência, e é uma demonstração de relacionamento com Deus, né? Não existem relacionamentos sem diálogo, né? E essa oração é o nosso diálogo com Deus. É isso que fortalece o nosso vínculo, que fortalece a presença dele em nós. Jarder Amadi disse que a oração é o alimento da alma, quando buscamos o pão da vida para o nosso sustento interior. E o pão, ele é visto, ele é uma ilustração na Bíblia sobre, em relação ao alimento do corpo, né? E a oração nesse contexto, e que Jarder traz certamente, é que a oração também é o alimento do espírito. E a gente não pode negligenciar desse aspecto humano, né? Santo Agostinho, ele diz que a oração é o encontro entre a sede de Deus e a sede do homem. E eu gosto dessa frase, e traria a sede no contexto de vontade de Deus com a vontade do homem. Jesus, ele traz alguns aspectos sobre isso, daqui a pouco a gente vai falar, e a oração também fez parte dos ensinamentos, né? Todo mundo, a doutora Clarissa trouxe nesse instante o Pai Nosso, né? E foi Jesus que nos ensinou essa oração. E é lindo o Pai Nosso, e ele fala assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita
tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí ele termina dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Pai Nosso, ele traz, numa oração simples e pequena, diversos aspectos e os diversos tipos de oração. E o que eu queria destacar é que Jesus, ele fala aquilo que estava no seu coração. E um outro ponto que chama a atenção é que ele começa e termina o Pai Nosso adorando a Deus. E esse é um aspecto importante da oração, porque ele resgata a nossa razão de existir, porque nós fomos criados para louvor e para a glória de Deus. Então, por que não começar e terminar uma conversa reforçando, ressaltando para Deus que nós reconhecemos o nosso papel, né, o motivo da nossa existência aqui. E em nossa rotina de oração, com certeza, isso vai fazer toda a diferença, porque quando nós adoramos a Deus, nós tiramos o foco de nós mesmos, da nossa dor, das situações que nos preocupam, das nossas angústias, e colocamos o foco no Senhor, que é um Deus consolador, um Deus todo-poderoso, um Deus que tem toda a soberania, né, no poder dele, na grandeza dele, e não nas nossas inquietudes. E lembramos também de tudo que ele fez, de tudo que ele faz, de tudo que ele vai fazer. E isso também nos traz a consciência de quem é Deus e principalmente de quem nós somos. E tem uma música que a cantora, ela começa, é uma música que fala sobre gratidão a Deus, e ela começa falando assim, onde estaríamos se não fosse o Senhor? E é verdade, né? Que a gente consiga refletir sobre isso, né? E isso reflete dependência. E a oração também tem outros poderes, né? O poder da transformação, porque nós somos transformados quando oramos, e tem um outro momento da oração, que é o momento de súplicas e petições, que ele precisa ser acompanhado por submissão. Às vezes a gente ora e ficamos ansiosos pela resposta de Deus, né? E às vezes a resposta é não, às vezes a resposta não chega como a gente gostaria, e é por isso que eu trago o contexto da submissão, e Jesus também falou sobre isso, né? Mas apóstolo Paulo, sabendo, né, das nossas ansiedades por tudo, e a ausência de conhecimento, sabedoria sobre a esperar no Senhor, que é algo que vem também de forma muito consistente na Bíblia, Paulo fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, ou seja, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Em outras palavras, Paulo estava falando assim, transforme as suas preocupações, transforme as suas ansiedades em oração. E esses pedidos precisam ser feitos como submissão, assim como Jesus fez. Jesus, lá no auge da sua dor, né? Ele foi no Getsemane e ele falou assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, que seja feita a sua vontade. E a oração é isso. Não adianta a gente falar o que a gente acha que Deus quer ouvir, porque ele conhece o nosso coração, né? Então, Jesus não fingiu. Ele disse qual era a vontade dele. Ele não queria cumprir aquele propósito se dependesse dele. Mas ele sabia que o propósito de Deus era muito maior do que o dele. E ele estava submisso àquilo tudo, né? Que pediu que prevalecesse essa vontade. Então, acho que esse é um ensinamento também para as nossas orações, né? Que a gente esteja submissos à vontade de Deus, que muitas vezes é diferente da nossa, mas que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Conscientes de qualquer coisa, né? E que a gente precisa, né, realmente converter essa nossa vontade. Seria maravilhoso, né? Que a nossa vontade fosse igual à vontade de Deus. E a outra coisa da oração é desfrutar desse momento. E isso requer sensibilidade, requer sinceridade, né, para ouvir Deus. Ele fala, só que para ouvi-lo, muitas vezes a gente precisa silenciar a nossa voz. Algumas pessoas não oram porque acham que não sabem orar. E não existe oração se não for de verdade.
A oração, sendo vã repetição, ela não atinge o coração de Deus. Não existem palavras certas, né? A gente precisa simplesmente expor aquilo que está em nós. E aí algumas pessoas dizem assim, eu não preciso orar, não, porque Deus já me conhece, então eu não preciso expor. Verdade, Deus já nos conhece, mas quando nós oramos, nós conseguimos acessar aquilo que está no coração de Deus em relação a nós. E isso é muito profundo. E o outro grande poder da oração é o poder de nos aproximar de Deus. Apesar de Ele estar sempre conosco, nem sempre nós estamos com Ele. E é maravilhoso desfrutar dessa presença, e quando desfrutamos dessa presença, experimentamos essa esperança viva, que nos traz paz, que excede todo entendimento. Ainda lá na Bíblia, Jesus diz Mateus escreveu lá uma frase de Jesus, e isso é muito... Eu queria só terminar com isso, porque na nossa rotina corrida, a gente negligencia um pouco o momento da oração, né? E a gente fala assim, não, eu vou orar aqui no caminho, no trânsito, ou enquanto eu estou no banheiro, enquanto eu estou comendo, eu estou em espírito de oração o tempo inteiro. E aí Jesus, ele falou, já sabendo, né, desse nosso comportamento, da nossa tendência, ele falou assim, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a sua porta e ora ao Pai que escuta em secreto, que vê em secreto, e ele te recompensará. E aí esse texto de Jesus é fantástico, porque ele destaca o contexto da oração como um lugar de intimidade. E orienta que a gente reserve um tempo e um espaço e que a gente dedique esse tempo, um tempo de qualidade, com atenção exclusiva para Deus. E eu digo assim, Deus, esse é o momento que eu te digo que você é prioridade para mim. Então, por isso eu não estou concorrendo, eu não estou fazendo outras coisas ao mesmo tempo, porque não tem nada mais importante do que falar com você agora, do que expor o que está no meu coração e de te ouvir, Deus. E imagine se a gente soubesse, e se alguém te dissesse, olha, existe uma pessoa que é extraordinária, consolador, que é soberano, que tem poder de te trazer experiências maravilhosas, de resolver os seus problemas, e ele é tudo, essa pessoa é tudo que você precisa na sua vida. E ele tem um 0800 aí. E esse 0800 é a oração. Então, que a gente aproveite esse canal direto, aberto com o Senhor, né? Porque Ele é, sim, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Consolador e tudo que a gente precisa, né? E que Ele seja a nossa prioridade. O ideal é que seja durante todo o tempo, né? Mas que pelo menos no momento da oração ele seja ainda mais, né, de forma consciente, a nossa prioridade. Eu ficaria falando a manhã inteira sobre esse tema, mas eu tenho certeza que meus amigos também têm contribuições maravilhosas sobre o tema. Eu encerro aqui. Muito obrigada. Um bom dia para vocês. Muito lindo, Thay. Thay, eu tenho uma pergunta para você. Qual é a sua oração favorita? Eu não tenho oração favorita. Eu amo o Pai Nosso, né? Porque ela abrange muito tudo que a gente precisa fazer, falar com Deus, todos os aspectos. Mas a minha oração favorita é aquela que está no meu coração agora, que é diferente da que vai estar daqui a pouco, né? É aquilo que está no meu coração, com o meu jeito tosco de ser. É isso. Então, a minha oração é a verdade daquele momento. Né? Muito lindo. Imagine quem não é tosca, né? O grau de elegância de quem não é tosca. Bom, agora eu gostaria de convidar a Claudinha para falar com a gente um pouquinho. Claudinha Guimarães, se apresente, Claudinha, porque Thaís esqueceu. Lembra que a gente vai ficar para a posteridade. Precisamos nos apresentar. Bom dia, bom dia. Eu sou Cláudia Guimarães, sou assistente social aposentada e cuido de um grupo de voluntários contadores de história em hospital. É muito interessante estar aqui, é muito maravilhoso a gente dividir um pouco do que a gente pesquisa, do que a gente constrói a cada sexta-feira para trazer para vocês. E hoje eu também trago uma coisa curiosa, porque além de termos
essa semana a gente ter falado da mulher, é o Dia da Mulher, que todo mundo diz que é todo dia, mas também tem um Dia Mundial da Oração. Eu não sei se vocês sabiam, mas é uma celebração móvel da primeira sexta-feira de março. Esse dia não é destinado apenas a uma religião específica, mas para todas as crenças que utilizam orações como forma de interceder pela realização de obras benéficas para a humanidade. O Dia da Oração surgiu no século XIX, através de um grupo de mulheres cristãs dos Estados Unidos e Canadá. O objetivo era conscientizar as pessoas de que o ato de orar ia além de proferir palavras ou fazer penitências, mas também agir efetivamente no auxílio de causas sociais. No entanto, após a Primeira Guerra Mundial, com a consciência de que o mundo sofria dos mesmos problemas, muitas associações femininas se uniram para fazer um dia especial, onde se orasse por todos aqueles que necessitavam. No Brasil, o Dia Mundial da Oração começou a ser celebrado em 1938 por um grupo de cristãos da Igreja Presbiteriana. Bom, eu não sabia disso, eu estou dividindo com vocês, mas eu também sei que a oração é todo dia. E ela tem o poder de alterar o cérebro. A oração tem a capacidade de aliviar tanto o cansaço físico quanto mental. A oração tem um efeito poderosíssimo de diminuir o cortisol, descansar a pessoa, ativando o sistema nervoso parasimpático. A oração melhora também a autoestima, através do aumento da ocitocina, que é o hormônio do amor. Antes de tomar qualquer decisão, ore. Já dizia o psicólogo cristão, Dr. Jonatas Leônio. Mas agora eu quero me deparar com vocês todos que estão aqui ouvindo. Quando a gente está diante de adversidades, contratempos, ou quando dificuldades aparecem em casa, doenças, muitas vezes somos incapazes de colocar as palavras de Jesus em prática. E falta-nos o desejo de cumprir os seus desejos. E aí a gente se pergunta, por que comigo? Por que comigo, Senhor? O que foi que eu fiz para merecer isso? Muitas vezes entendemos Deus errado. Nos queixamos de Deus, ficamos desanimados e também o traímos e nos afastamos dele. Reagimos de forma diferente, porque cada um tem uma forma espiritual de ser. E aí agora eu lhe pergunto, qual a sua? Como você ora? Com que frequência? Nessas orações, tem estado com ele? É Jesus que tem nos guiado ou nós é que temos tentado levá-lo por nossos caminhos? Qual a vontade tem prevalecido? A dele ou a nossa? Se perguntem. Mas oração é encontro, é entrega, é conexão de intimidade. Diga a verdade e se comunique com sinceridade. Palavras vazias, cheias de hipocrisia, não engana ele. Abra seu coração e se ofereça. Essa é a verdadeira oração. E é assim Muito que eu trago para lindo, vocês. Claudinha. Muito lindo. E sua oração favorita? Eu também não tenho oração favorita. Eu rezo todos os dias, Pai Nosso, Ave Maria e para o Anjo da Guarda. E acho que quando eu pesquisei isso, eu também fiz uma revisão em mim, porque eu acho que falta realmente esse tempo precioso de se dedicar inteiramente. Eu sempre me conforto e me revelo. Cometo injustiças, me trago assim para mim essa questão de frequentar a igreja e não rezar na mesma condição. Eu acho que esse processo de busca, de encontro, é sempre. Então, eu vou citar Mateus aqui só para... Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Bata e a porta será aberta. Pois todos os que procuram pode receber e o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Que a porta esteja sempre aberta para todos nós. Bom dia.
Nossa, que lindo. E aí você falou tanto do poder da oração e tem um filme, né, Nosso Lar, que eu não sei se vocês lembram, quando André Luiz tá lá numa sala, né, onde tem uma caixinha das pessoas oraram por ele. Então, às vezes os pacientes falam assim, nossa, doutora, sei como é que a senhora tem tanta energia. Aí eu falo, mas a energia não vem de mim. Eu acho que a energia vem desse monte de oração, né? Que quando as pessoas falam, Deus te abençoe, Deus vai com você, né? São orações que as pessoas estão fazendo por cada um de nós, né? E no outro sentido, quando você faz uma coisa que você não cristianiza seu ato naquele momento, alguém vai proferir palavras e enviar energia ruim para você, e aquilo também vai afetar, né, seu coração. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso também. Fernandinha, se apresente. Eu vou deixar Rodolfo por último, porque ele tem tanta coisa para contar para a gente das orações da África. Bom dia, então eu estou Fernanda, eu trabalho com terapia, sou consteladora familiar, professora, e a pergunta foi para a Thaís, depois foi para a Claudinha, e eu hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, fiz a minha meditação, e eu pensei, eu vou levar uma oração. E aí eu tenho 4 orações favoritas. E eu fiquei em dúvida em qual eu ia trazer. Trouxe todas as folhas aqui e disse, conforme for andando o encontro, eu vou sentir qual oração eu vou fazer. E quanto mais cada um eu ia ouvindo, mais eu tinha vontade de fazer todas. Uma das minhas orações favoritas é de São Miguel Arcanjo. A minha outra oração favorita é uma meditação da Seisho Noye, que chama Shinsokan, que eu adoro fazer. E a que eu faço diariamente é a oração do Bert Hellinger aos nossos antepassados. Mas aí no decorrer aqui desse encontro, eu senti que tem uma oração que eu faço, eu faço 21 dias com propósitos diferentes, que é a oração do Ho'oponopono. E aí eu senti em falar um pouquinho dela para vocês e convidar a todos que façam ela juntos depois. Essa oração ela é bem conhecida por 4 frases, né? Sinto muito, me perdoe, sou grata e eu te amo. Dentre várias explicações e vários livros que eu li, o que mais tocou meu coração é o que linkou essas 4 frases às 4 joias de Jesus Cristo, que é a humildade, compaixão, amor e gratidão. Quando eu profiro sinto muito, eu acesso dentro de mim a pérola, a joia de Jesus da humildade. Eu consigo reconhecer dentro de mim que eu tenho limites. E olha como é interessante para nós entendermos que nós temos limitações. Nós temos arquétipos, né? Isso Jung nos trouxe, né? Nossos arquétipos, o nosso arquétipo do super-herói, do salvador. Muitas vezes nós nos chateamos conosco, né? Porque queríamos ter feito mais, muitas vezes por outra pessoa, né? E quando eu digo sinto muito, e eu acesso esse lugar, eu entendo que há uma limitação. Enquanto humana, nessa experiência, eu tenho limitações. Então, quando eu profiro esse sinto muito, eu entendo dentro do meu coração que eu fui até onde eu poderia ir. Existe uma força maior que rege a vida, a morte, a doença, a saúde, as experiências. A segunda frase, me perdoe, ela traz a joia da compaixão. E quantas vezes nós pensamos que temos alguém fora a ser perdoado, né? Olho para tal pessoa e digo, não consigo perdoar o dia que essa pessoa me fez isso, né? Mal sei eu que carregar esse não perdão, carregar essa má água, quem vai adoecer sou eu.
né? O não perdão faz com que eu tome um veneno querendo que o outro morra. Então, perdoar, né, é a joia da compaixão. Compaixão com quem? Comigo mesma, né? Quando eu perdoo, eu me alivio e eu me libero para seguir o meu caminho, a minha jornada. A terceira joia, e não menos importante, o amor, né? E esse amor do eu te amo da frase, ele é o amor que Jesus Cristo veio nos ensinar, que é o amor incondicional. E quanto nós vivemos cheios de condições para amar. Eu só amo aquela pessoa se ela for assim, assim, assim. Se ela foge de um padrão interno meu, eu já não gosto mais dela. Se ela pensa diferente de mim, eu já não gosto mais dela. Se ela não age da forma que eu espero que ela deveria agir, eu já não gosto mais dela. Então, esse eu te amo é eu conseguir acessar esse amor que é incondicional. Amar a vida tal qual ela é, a pessoa tal qual ela se apresenta, né? E o que nós fizemos quando olhamos no espelho? Criticamos nosso cabelo, olhamos para as marquinhas da pele que já se apresentam, né? Para aquilo que já não está mais legal, para o lábio que podia ser diferente, para o olho, que daí critica a sobrancelha. Um grande desafio e um convite que o Ho'oponopono me faz é olhar no espelho, dentro dos meus olhos, e ver o ser que habita esse corpo e dizer para ele: eu te amo. E vou te levar hoje a lugares incríveis. Vou te dar a melhor comida que eu encontrar. Amar essa experiência. E aí, esse é um grande convite que nós temos, porque essa percepção de achar que eu não amo o outro, que eu quero mudar o outro, é apenas uma ilusão. Isso tudo é o que tem no nosso coração, nas autocríticas, e do quanto a gente gostaria de mudar a nós mesmos e por alguma razão não é possível. E a quarta joia é a joia da gratidão. Nós, às vezes acontecem fatos, né? E nós ficamos chateados, dizendo que aquilo foi ruim, que não poderia ter acontecido. E aí passa um dia, um mês, um ano, e aí eu começo a dizer assim: nossa, hoje eu entendo por que aquilo aconteceu. Né? Gratidão é uma palavra que está na moda, até tem os outros encontros aí, um deles falamos sobre isso, mas na verdade é um sentimento. E essa sensação, essa emoção, esse sentimento da gratidão, ele eleva os nossos hertz cardíacos, nos leva a transcender, nos traz leveza, plenitude e preenchimento. E muitas vezes é difícil encontrar algo para agradecer. Mas quando a gente consegue agradecer o que for, o que estiver acontecendo ao nosso redor, a gente entender que está a serviço da nossa evolução e que ali tem algo, um aprendizado que a gente precisa. Se a gente fica brigando com isso, não aceitando, rejeitando, não tem como acessar essa joia da gratidão. E sem a gratidão, não temos como aprender com os fatos. Então, essa oração é uma oração que eu uso com bastante frequência. Às vezes, estou num momento turbulento e por alguma razão não estou conseguindo entender porque estou passando por aquilo. Eu já chego, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Isso muda as frequências. Quando nós proferimos palavras, as palavras têm energia, elas têm frequências e elas alteram a matéria orgânica. Então, quando nós falamos, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, de alguma forma eu mantenho a minha matéria orgânica mais conservada. Então, eu vou pedir, se vocês sentirem em fazer, quem estiver em algum lugar que possa fechar os olhos, sentir os pés no chão. Eu vou ler a oração do Ho'oponopono e vou pedir que cada um coloque a sua intenção, né? O que será que eu preciso ter mais humildade, compaixão, que eu possa me amar mais?
e acessar a gratidão que me permite aprender com os acontecimentos. Tá bem? A meditação do Ho'oponopono tem várias coisas que giram em torno dela, né? A água azul solarizada, visualizar o beija-flor, o girassol, mas ela traz junto uma respiração. A respiração do Ho'oponopono é batizada como a respiração Ha. No yoga é conhecida como a respiração quadrada. Ela funciona em 4 tempos. Então, durante a oração, eu vou pedir que vocês façam essa respiração. Nós inspiramos profundamente, seguramos cheio, soltamos todo o ar e seguramos vazio. O que o Ho'oponopono nos convida? Nos convida que quando inspiramos a luz cósmica, a energia da inteligência de Deus, restauradora, reparadora. A Seishono-ye fala vivificante. Então, que nós possamos inspirar essa energia vivificante de Deus para dentro de nós, reter essa energia. E quando a gente segura essa luz, a gente imagina como se fosse limpando. Quem tiver uma dor em algum lugar, ou um diagnóstico, né, de uma doença em determinado órgão ou parte do corpo, vale visualizar essa energia limpando. Às vezes eu gosto de imaginar micro Fernandinhas, uma com uma vassoura, uma com um pano, indo lá e restaurando as minhas moléculas, minhas partículas. Então, eu imagino um batalhão de Fernandinhas chegando nessa luz e organizando. Quando eu retenho, eu imagino essas Fernandinhas limpando. Quando eu libero, tudo aquilo que foi possível elas eliminar, limpar, liberar para o universo, eu solto. Porque o universo sabe exatamente o que fazer com isso. E quando eu seguro o vazio, eu permito que essas Fernandinhas consertem, que elas restaurem, reparem, depois que aquilo que foi limpo, tá bem? Então, vale o exercício. Enquanto vocês estiverem ouvindo essa oração, procurem fazer esse exercício, tá bem? Então, eu vou dizer, respire profundamente, e aí tu lembra de inspirar, reter, soltar e segurar vazio, em 4 tempos, tá bem? Respira profundamente e traz para o teu coração, se tu deseja uma cura física, emocional, talvez seja uma cura financeira, talvez de relacionamentos, quem sabe um negócio fechar. Traz para o teu coração a área da tua vida que tu precisa organizar com essa luz vivificante de Deus. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados lhe ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente, pedimos o teu perdão. Deixe que isso limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. Assim é. E para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave de Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Faça um ciclo dessa respiração, inspirando toda a luz, retendo essa luz, liberando tudo que essa luz pôde organizar e segurando o vazio, para que essa luz possa
reconstruir, reorganizar. Declaro-me em paz com todas as pessoas da terra e com quem tenho tido dívidas pendentes, por esse instante, em todo o tempo, por tudo que não me agrada na minha vida presente e nas minhas vidas passadas. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Mais um ciclo de respiração rápida. E essa oração, ela levaria mais um tempo, e eu tô louca também para ir ouvir o Dr. Rodolfo e a sua façanha. O Ho'oponopono, ele pode ser usado sem restrições. Quando eu desejo fazer um pedido, eu uso o Ho'oponopono. Se eu estiver chateada, eu uso o Ho'oponopono. É uma oração, então, que eu decidi escolher ela hoje, porque ela traz essas 4 frases, e isso nos ajuda, nos restaura e nos conecta a algo maior. Lembrando que nós somos todos um, e que quanto mais eu cuido da minha experiência, mais eu agrado a divindade, e por consequência, permito que a minha espécie evolua. Beijo. Nossa, Nanda, muito, muito lindo, né? Muito maravilhoso. Eu amo o Ho'oponopono também. Eu tinha, inclusive, na minha sala, lá escrito, e é incrível. Muitas pessoas não conhecem. E é bacana, né, ouvir a história de como aconteceu. A oração, ela cria como se fosse um escudo. Eu estava conversando isso outro dia até, que nós nos tornamos invisíveis para a maldade, né? Até para a maldade. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, né, alguns livros espíritas que, inclusive, relatam isso, relatam assaltos, tentativas de assalto, tentativas de maldade mesmo, onde o espírito encarnado naquela frequência ruim não consegue ver um outro espírito encarnado que ele faria um mal. Então, eu acho que essa proteção divina estendida, que é uma bênção, uma graça, deve ser utilizada, né, todos os dias. Então, gratidão plena. E agora com vocês, Dr. Rodolfo Gadia, diretamente da África. A gente sentiu muito sua falta. Bom dia a todos. Eu queria ter participado, né, Clarissa, da vez passada, mas aí teve um pequeno desvio meteorológico, né, altas emoções. Meu nome é Rodolfo, eu sou oncologista clínico aqui em Uberlândia, também pelo grupo Oncoclínicas, e gosto de participar desses nossos encontros a cada 2 semanas, e sou voluntário, né, da ONG que chama Fraternidade Sem Fronteiras, que é onde eu estava há 2 semanas atrás, né? A gente passou 2 semanas fazendo missões humanitárias, né? Eu costumo dizer assim, a gente vai em caravana de saúde, só que na realidade lá eu posso, eu tive vendo todo mundo falando aqui, eu tive uma nova impressão desse movimento. É uma oração, é um movimento de oração como ação, e ir lá orar e conectar com a transcendência, né? Conectar com essa fonte primordial, a origem, que é infinita, é conectar com o nosso lado mais espiritual. Antes de começar aqui, a gente estava conversando, eu estava falando com a Claudinha e com a Fernandinha, eu adorei as Fernandinhas, né? Eu acho que isso também, quando a gente faz esse trabalho, olhar no espelho, falar assim, eu te amo, então me leve de volta para a África, para encontrar os vários Rodolfinhos que eu me encontro lá, só que na realidade o nosso desafio é aqui. Então eu vou lá para carregar a minha bateria espiritual. Aí a gente estava conversando, sabe, Clarissa, filha da minha Cláudia, que eu gosto e tenho saudade de quem eu sou lá. Eu consigo perceber isso, assim, eu gosto da minha versão, porque da minha versão lá.
e às vezes dos outros rodovias que eu encontro lá, criança, contato com outras crianças, e ali você vai fazendo um tipo assim, você paga 1 ano de terapia em 10 dias. Porque é muito legal, você fica muito mais sensível lá também, a sensibilidade, porque você está longe, a 8.000 quilômetros da sua casa, então já é o primeiro desafio. Você perde aquelas sensações de segurança. Sabe, né, Clarice? A gente tem que ter aquelas sensações de segurança, de um controle, de ter uma rotina. Isso é muito importante, inclusive para o cérebro. Mas, de vez em quando, eu costumo falar assim, e aqui eu vou sempre repetir, de vez em quando, Deus quer a gente fora do controle. Deus quer a gente fora um pouco da bolha de proteção, daquele círculo de segurança, porque muitas vezes é ali que ele consegue entrar mais dentro da nossa alma. Parece que ali a casquinha fica um pouco... A casquinha material, ela fica mais frágil, porque a gente está longe, a gente tem que enfrentar, às vezes, muitas vezes desconhecido, apesar da 4ª vez que eu vou, mas cada vez é uma emoção diferente. Então, a gente tem que trabalhar muito na questão de não tão previsível as coisas, a gente bola um roteiro, e lá acontece muito o roteiro espiritual que está escrito lá em cima. Então, para a gente entender e não ficar brigando muito do que está traçado aqui na Terra e o que está traçado lá no céu, eu acho que para não brigar tanto com essas duas pautas, a oração, ela alivia isso. Por quê? Porque ela faz essa ponte, eu acredito muito nisso. Então, em algumas situações, por exemplo, a do ciclone lá, né? Deu alerta meteorológico. Ótimo, senta no pé no chão. Nem tudo também está no céu, nós estamos na Terra, não podemos esquecer. Então, o corpinho ainda está aqui, está vivo, precisa de alimento, precisa de segurança, precisa tomar banho, precisa de roupa, essas coisas. Então, o que, que é? Saber cada um do seu lugar. Lá a gente era um grupo de médicos e muita gente ajudando a gente, mas a gente sabe de medicina. E que lá também a gente faz muito pouca medicina do que a gente leva da especialidade. Lá a gente vai fazer uma coisa humana. É pegar os meninos, brincar com os meninos, limpar os meninos, lavar a cabecinha deles, dar comidinha, abraçar de novo, ele beija um pouquinho, aí ele está fraquinho, aí você dá uma comidinha. Aí depois você vê uns que estão muito machucados, aí você dá um remédio. Só que você vê que a ponta final do remédio, que é a minha parte médica, é só remediar. A base mesmo é ali na essência, é trocar alimentos. A gente chega lá para dar comida, roupa, uma água e remédio, e ele te dá o alimento da alma. Tem uma troca mesmo. A gente vai, por isso que é tão legal essa experiência. Mas, enfim, nós somos médicos ou profissionais de saúde. Nós não somos meteorólogos ou meteorologistas. Então, veio esse anúncio, vamos fazer um movimento preventivo. Graças a Deus, o furacão bateu lá na ilha de Madagascar, passou pelo canal lá de Moçambique e subiu para o norte do país. Mas a questão era das chuvas fortes que poderiam vir e ia alagar, e a gente ia ficar lá alagado para sair de lá 30 dias, a gente ia ficar ilhado. Então, recua. Então, no meio da nossa caravana, com tudo programado, o que a gente teve que treinar? Frustração. E aí, nessa hora, o que alivia esse sentimento? Oração. Então, é muito bom, e eu percebo que aquele pessoal, eles conseguem enfrentar todas as dificuldades, principalmente a miséria, a dificuldade da escassez material. Eles enfrentam isso orando. Eles oram todo santo dia, toda hora. E oram com música, oram com um agrado, oram com um jeito diferente de expressar. Várias orações que a gente vai. Então, a gente está imerso. Parece que num portal e num campo magnético forte de energias boas, de oração. Sempre grato, apesar de toda falta, o pouquinho que a gente leva, eles têm uma gratidão imensa. E isso a gente vai se curando com esse movimento. Então, frustração volta, e se tiver que ir embora, vamos embora, mas deu tudo certo, aí a gente volta da estrada e volta de novo para as aldeias. E isso também não é eu brincando lá com o pessoal que foi, não estava fazendo parte do pacote, né? Eu fico imaginando alguns de vocês lá, eu ia só rezar e falar, ai, meu Deus do céu, eu não falei que ia ter furacão aqui, que a gente tinha que evacuar. Mas, enfim, são as coisas de Deus. E aí eu volto e já fico com saudade, porque é tão legal isso, porque aí a gente vai conectando
certo? Com as coisas da nossa vida aqui, e aí é sempre bom que fique um fiozinho lá. Então, quando eu vou passar por uma dificuldade aqui, igual a Clarissa falou muito bem, né? A oração te protege das dificuldades, dos perigos desse nosso mundo. E aí, quando você tem lembranças de momentos em que você passou muito tempo em oração e atuando, e sendo meio que um instrumento de energias boas de Deus na Terra, você relembra fatos em que você estava conectado com uma das suas melhores versões. E aqui é uma evolução contínua. Mas eu gosto da minha versão de lá. E tento trabalhar essa minha versão de lá e tentar melhorar cada vez mais a minha versão daqui. Então, por isso que é um mecanismo muito interessante. Quando a Ana Laura, hoje, no comecinho, né, do nosso encontro, ela deu umas orientações, eu adorei o jeito que ela falou, pareceu que foi assim, se tiver uma turbulência ou despressurização, máscaras automaticamente cairão à sua frente, ela dando as orientações de como agir durante o culto. E isso eu percebi que também a gente precisa de orientações. E aí uma outra coisa forte de oração. Oração é ajustar a orientação, é ajustar a rota, o Waze de Deus. Em muitas situações, a gente faz questão de olhar para assim, não, aqui agora eu quero dar uma desviada e vou ali na festa, no pagode. Tudo bem, mas lá atrás você deu um comando, você pediu, você conectou o Wi-Fi de Deus e conectou a rota para chegar com segurança no fim da caminhada. No meio, você pode mudar, isso é livre-arbítrio. Então, eu posso parar e ir para a festa. O que o Waze faz ou qualquer outro aplicativo, né, que vai utilizando? Ele não vai reclamar e falar, não, meu filho, você vai atrasar. Cara, para com isso, para de festa. Não, ele simplesmente vai recalcular a rota. Só que vai aumentar o tempo da caminhada. E muitas vezes, por ajuda de outros e as orientações, muitos podem avisar, cuidado que aqui pode ter buraco, tem perigo, você percebeu que é um pelo outro. Esse aplicativo é um exemplo muito grande de como que é a nossa jornada aqui nas caminhadas evolutivas na Terra. E isso é tão legal, porque a gente consegue pegar melhor, com menos ruído, a gente consegue pegar as informações mais limpas através da oração. Quando a Thaís falou de Jesus é interessantíssimo, e quando os pescadores, o pescador acorda muito cedo, né? O pescador sempre está acordando lá para 5 horas, às vezes 4, né? De acordo com a tábua das marés. Eu sou um mineiro, né? Mas a gente escuta falar, né, da tábua das marés. É tão legal isso quando a gente vai para o litoral. Mas, enfim, eles trabalham isso e sempre acordam muito cedo. Então, a maioria dos evangelhos, dos que acompanhavam os apóstolos e os evangelistas, né, que escreveram a vida de Jesus, eram muitos pescadores. Eles acordavam e procuravam Jesus, quando já estava na caminhada. Cadê Jesus? Jesus já tinha acordado antes dele e já estava aonde? Em oração. Então, o mestre ele só deu exemplo. Todo dia, conectando cedinho, ele acordava e fazia sua oração. É o quê? Passava o controle remoto para recalcular, ressincronizar e ressintonizar os canais. Então, a gente passa aquela sintonia fina e, de repente, vem muito... Porque na Terra vem muito canal de briga, de guerra, de ódio, disso, daquilo, desvio. Aí a gente pode escolher o canal que a gente quer ficar. A gente sintoniza vários, mas a gente escolhe o canal onde que a gente quer ficar. Eu acho que a oração ajuda a gente muito nessa força. E o que a gente tem feito ultimamente? A gente acorda e já vai direto no celular. E às vezes, antes da oração, a gente vai no WhatsApp. Já vai, nossa, já leva meu Deus do céu, esse aqui não para de falar, ou então na família, isso eu já vou mandar uma mensagem. Então, eu acho que a gente tem que ter atenções durante várias partes do dia para fazer pequenas orações, porque isso é tipo uma âncora mental. É igual a Fernanda falou, meditar pode ser tudo muito rápido, pode ser, faz esse agradecimento, o Ho'oponopono, para mim é só um portalzinho, é uma chavezinha que se você está numa fase difícil, no meio de uma tarde, você passou por uma situação difícil, respire e faz essa oração rápida. Olha que beleza, você vai passando, eu acho que você vai passando aplicativo no seu corpo e limpando os rastros do dia. E no final, eu acho que aí você resume, faz o recordatório do dia e faz uma oração de que você possa preferir, né? Das perguntas
de orações. Qual é a oração que você mais gosta? Aí depois, quando eu volto da África, escuto tanta oração diferente, com tanto dialeto, cada aldeia que a gente vai, muitas vezes um dialeto diferente. Moçambique é tão interessante, são várias províncias, é um país até grande, e cada província tem vários dialetos. Lá chega quase mais de 200, 300 dialetos, às vezes até mais. A base da língua é portuguesa, pela colonização de Portugal, mas imagina o Brasil, com cada estado tem, né, a língua oficial português, mas cada estado tem o seu dialeto que muda muito, porque aqui tem só o jeito de pronunciar, né, o mineirinho, o pessoal do norte, do sul, enfim, mas a gente tem uma base da língua. Imagina as sensações com as músicas, com aquela alta vibração, com a oração, uma mistura de dialetos, mistura de sentimentos, cada um também ali, naquele momento, cada um, eu brinco, cada um resgata a sua África, ali pisando naquela terra. Nossa, a gente vai longe, você vai limpando as suas misérias ali, é muito interessante. Por quê? Porque é uma coisa de uma simplicidade, só que ali você consegue extrair a beleza às vezes, do caos. E aí você está em conexão muito espiritual com Deus. Eu acho que lá, né, a gente é mais espiritual e menos material. Mas voltando no nosso dia a dia aqui, né, pessoal? Ao fim do dia, eu adoro uma oração, eu amo muitas orações. Pai Nosso, para mim, é aquela base transcendental, né? Quando a Thaís falou, é tão bonito o Pai Nosso, porque ele te eleva, ele conecta com a fonte. Então, acho que como alicerce mesmo o Pai Nosso. Mas eu adoro também a Ave Maria, porque a Ave Maria é uma história. A primeira parte da Ave Maria está narrado belíssimamente no Evangelho de Lucas, é a Anunciação. É quando a Maria sobe e já sente a mensagem do anjo que anuncia o Gabriel, e depois vai lá e vai conversar com a prima dela, Isabel. E aí a prima Isabel já estava grávida uns meses antes para nascer o filho de Jesus, o João Batista. E aí, quando as duas grávidas encostam na outra, o Joãozinho Batista até mexe. Está lá no texto bíblico, né? A criança no ventre, ela roda no ventre de alegria. E aí tem aquela conexão e fala, nossa, Ave Maria, você está cheia de graça, porque você é bendita entre todas as mulheres. Por que isso? Porque bendito é o fruto que está no seu ventre, Jesus. Essa é a primeira parte. E é uma oração tão bonita, porque é uma anunciação. A segunda parte não uma intervenção, mas é um estudo católico, que aí põe a parte da teologia católica. A segunda parte é a contação de histórias, que a Claudinha tanto gosta. Mas a oração que me remete muito na terra, porque ela é mais terra, porque ela vai falar para a gente enfrentar as dificuldades da terra. E ela te dá antídotos. Então, para mim, é uma oração proteção, uma oração mantra, que eu adoro. Gosto muito, e sempre estou com ela na cabeça, e a gente sempre orando lá também, nas viagens, tudo. Eu sinto muito bem com ela, por quê? Porque me remete a como fazer e vencer o grande vestibular do planeta Terra, que é a oração de São Francisco. Porque ela é um desafio. Eu acho que ela, se a gente conectar na sua essência, eu acho que aí a gente vence todas as etapas e as dificuldades desse planeta. Porque ela te ancora para você enfrentar e falar, fazer de mim um instrumento da vossa paz. Começa daí, né? Todo mundo aí tem que ser instrumento mesmo. Aqui a gente está aqui um pelo outro. E aí sempre nas brigas, né? Então, onde tiver ódio, e sempre vai ter. Eu tenho que vibrar amor. E tem que ser rápido. Se tiver uma ofensa, nossa, a gente vive hoje um mundo de pequenas ofensas, né? Então, estamos sentindo ofendido, vibrar perdão. Não é fácil. Onde tiver discórdia, eu tenho que levar a união. Discórdia de pensamentos, discórdia de ações, de atitudes, discórdia até de onde que eu quero ir. Por quê? Porque eu penso em união, e aí, muitas vezes a discórdia é assim, a gente está dentro de um carro, dirigindo. Então, na nossa inteligência, a gente consegue perceber o que está em volta do carro, mas a essência, Deus, ele está acima do carro, então ele está enxergando lá na frente. Ele está vendo, ele está vendo a estrada que a gente tomou. Então, muitas vezes a gente toma estradas por vontade própria e às vezes quer desligar até o Waze, né? E fala, agora eu vou sozinho. Daí a gente está num bairro, morrendo de medo, primeira coisa que a gente faz, pelo amor de Deus, Jesus, a gente ora para consertar o estrago.
Por que a gente não começa a treinar, a orar para prevenir a escolha do caminho errado? A gente ora muito menos. Sabe aquelas orações paliativas? A gente só começa a orar depois que várias tomadas erradas de decisões, aí eu chamo toda a família sagrada, eu fico orando, e aí eu fico fazendo orações, mesmo um processo psicológico, né? Uma oração barganha, que dá também certo, mas eu acho que é muito melhor a gente fazer aquela oração preventiva. E aí a gente pede a Deus para ligar o Wi-Fi de novo e sair daquela situação de perigo. Onde eu tiver a dúvida, eu tenho que tentar vibrar e levar a fé, ser um instrumento de fé. Onde tiver erro, que eu leve a verdade. É a verdade. O que é a verdade? Tem aquela parte lá do Evangelho. Isso é tão legal também. Jesus já estava sendo condenado, com os Pilatos chama ele. Jesus chega e fala, ô, cara, você está falando que você é rei, tá? Você é rei? Não, você falou que é. Mas e aí? Você não vai dizer nada, não? Você não é rei mesmo? Não, não, você falou que é, porque o meu reino não é daqui, eu estou defendendo outro reinado. Aí ele, Maria, vai ser difícil conversar com esse cara, né? Então tá bom, você está falando que é a verdade. E o que é a verdade? Foi uma das únicas passagens que Jesus ficou em silêncio. Ele não falou nada. Seria tão bom, né? Imagina a gente saber o que é a verdade da boca de Jesus. Só que, na realidade, ficou todo em silêncio, aquela coisa constrangedora, e depois vai, e aí segue a Via Crucis. Mas o que é a verdade? Jesus olhou para o lado, eu vou ficar conversando com ele, eu posso dar uma palestra, 3 horas falando de verdade, ele não vai querer entender. Então, olha para mim. Então, ele ficou em silêncio, tipo, você está olhando para a verdade. Tudo que eu já fiz, não é que eu vou falar mais agora, tudo que eu já venho fazendo. E eu já falei lá atrás, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não chego ao Pai se não seguir nos meus ensinamentos, né? Onde eu tiver desespero e esperança. Esperança tem que estar firme e ancorada dentro do consultório de um oncologista. A Clarice sabe muito bem disso, mas eu no consultório também da nossa vida, no consultório da nossa família. Onde houver tristeza, alegria, alegria. Nossa, essa caravana, se eu posso dizer que teve uma emoção que a gente reinou nessa caravana, foi alegria. A gente evacuando na estrada, fugindo do furacão, todo mundo cantando, falando, tá bom, não tem mais jeito mesmo, então vamos cantar, e a gente vem cantando, sabe, pessoal? A música da Ivete, Alegria. Alegria lá. Eu falei, nossa senhora, beleza, ainda bem que não tem ninguém alagado aqui ainda, né? E onde houver trevas, que eu leve a luz. Luz. A luz de Deus que eles cantam tanto lá, né? E eu tenho que procurar consolar mais que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, que agora é a base do nosso mimimi. A gente sempre pede mais. Por que a gente não quer doar mais do que a gente está solicitando? Amar mais do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo ou desencarnando, ou passando para outra dimensão, ou amando. Aí eu vou fazer imitar um pouco a Fernandinha. Amando incondicionalmente é que a gente vai encontrar a vida eterna. E que seja eterna enquanto dure os nossos momentos ecumênicos aqui e de oração. Um grande abraço para todo mundo, com muita oração no fim de semana. Já estamos na hora de encerrar. Muito maravilhoso. E eu gostaria de encerrar, passar um minutinho só para falar para vocês da minha oração favorita, que é uma oração de gratidão. Então, é uma oração hindu que fala assim: é maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que canta quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar, quando há tantos que choram, odeiam, revolvem sem pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando tantos não têm o consolo de uma crença. E é maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto para agradecer. Então, que a gente leve essa gratidão dentro dos nossos corações, uma gratidão imensa à Ana Laura, à Camila, né, por todo o amor que vocês dedicam a esse projeto, e sem palavras, né,
para a Claudinha, para a Thaís, para a Nanda, para Rodolfo. Nós vamos sentir muita falta de Cida. Cida, por questões de trabalho, não vai poder mais participar, pelo menos não por enquanto. E de Adamo também. Espero que no culto número 100, eu já estava aqui pensando, a gente consiga fazer agregar todo mundo, né? Para a gente conseguir movimentar esse espaço de luz, tá? Beijo!